temos uma grande dificuldade de compreender o conceito de reino. Afinal, nós vivemos em uma democracia. Quando nós falamos sobre reino de Deus, ou reino dos céus, isso complica um pouco a nossa mente. Afinal, a primeira pergunta que nos vem é: existe alguma diferença? E a maior dificuldade que nós temos é, debaixo de uma democracia, como devo viver então os conceitos, os preceitos e os princípios do reino de Deus? Essa dificuldade nós iremos começar a sanar a partir de agora, com o começo da série Reino Verso a Verso. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: a Bíblia não é um livro religioso. Diferente do que todo mundo pensa e do que vem sendo usado durante séculos, a palavra de Deus não aponta para nenhum tipo de religião. A Bíblia não aponta para nenhum costume religioso de fato. A Bíblia, de fato, tem o seu assunto centralizado na manifestação do reino, da manifestação do rei do reino e também a história de uma família real. Desde o livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, você vai perceber que as nuances das histórias bíblicas, elas apontam exatamente para esse conceito e para esses momentos. Eu sei que, por nós vivermos em uma democracia, nós acabamos tendo uma dificuldade muito maior de compreendermos o que é reino e como ele funciona. Mas, se nós tivermos em mente, pelo menos o conceito básico de que é um reino, que nada mais é do que um território governado por uma pessoa, aonde ela é o ponto máximo do poder, é o ponto máximo da lei, é a fonte de toda a autoridade, é aquilo também que dita a identidade que gira em torno do reino, trazendo os benefícios e manifestando direitos e deveres. Por que a igreja se perdeu no meio do caminho? Perdemos a visão de reino e trouxemos para dentro da igreja a visão de democracia, aonde todo mundo acha, aonde todo mundo fala, aonde todo mundo quer expor aquele seu pensamento e no final das contas, um navio com muitos capitães com certeza afundará. O conceito de reino bíblico, ele tem que ser particionado para que a gente possa compreender de fato. Se nós formos ler o capítulo 11 e o versículo de número 3 da Epístola aos Hebreus, nós encontraremos a palavra que diz que pela fé nós cremos que todos os mundos foram criados pela sua palavra. Se esse é o conceito que nós temos e essa é a fé que nos move, nós devemos entender que o próprio reino de Deus é particionado. Aí você me fala: mas pastor, Deus não divide a sua glória com ninguém. Exato. A glória de Deus é a própria identidade de Deus. Mas isso não significa que Deus não particiona a autoridade. Você já leu o que está escrito em Romanos, no capítulo 13? Diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. O que isso significa de fato? Significa dizer que Deus é fonte de toda a autoridade de tudo que há. Bom, se Deus é a fonte de toda a autoridade, significa que a autoridade que Ele concede é limitada a um objetivo. Leia o capítulo 1, versículo 26 do livro do Gênesis, e você verá que ali está escrito: façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele. Perceba que Deus estava dando identidade, imagem e semelhança, e estava dando autoridade ao homem. Sim, essa autoridade é dividida em dois pontos. Primeiro, a autoridade. Segundo, o direito para sujeitar. Duas palavras hebraicas, hadá e kavash. Veja, aqui existe um momento onde Deus está expandindo o reino dos céus. E aqui também é outro ponto bastante complicado, porque muitas pessoas vão me perguntar: pastor, existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Eu vou lhe dizer que sim, e também vou lhe dizer que não. Pastor, mas aí o senhor complicou mais a minha mente. Não, esse aqui é o nosso objetivo, não quero complicar a mente de ninguém.
Na realidade, o que eu quero é te esclarecer. No meio dessa série nós iremos falar com mais detalhes a diferença entre o que significa reino dos céus e reino de Deus, mas nesse momento eu quero te trazer ao conceito de reino. Veja, como funciona o reino. O reino tem um governo unipessoal, onde o rei domina sobre todo o povo. O rei dá basicamente ao povo proteção, identidade e concessão. O que isso significa? Bom, o rei ele domina sobre o trono e como direito ele concede ao povo identidade. Aquele povo tem uma cultura e essa cultura parte do trono. Segundo, o rei concede proteção. Todo o seu exército, todo o seu comando está em favor do seu povo. Terceiro, o rei concede concessão. O que significa concessão? Bom, dentro de um sistema monárquico, tudo que existe dentro de um país, não importa o que, os animais nas florestas, as florestas, os lagos, todo o bem natural que existe em um país é de propriedade da coroa. Sim, tudo pertence ao rei. Mas então como é que os habitantes vão poder se sustentar e prosperar dentro do reino? Com a concessão real. A concessão real é aquele momento onde o rei dá permissão para o crescimento do povo, dando ao povo a possibilidade de adquirir uma faixa de terra, lhe cedendo mensalmente um imposto, o que nós hoje conhecemos como dízimo na Bíblia. Antigamente, ali por volta de 2050, na era do bronze, muito antes de Abraão, era na realidade um imposto mensal, por concessão, identidade e proteção. Bom, partindo desse princípio, você compreende que o reino também tem outras características. Primeiro, o poder do rei é vitalício. Ninguém pode depor o rei, a não ser que ele mesmo abra mão do trono. Bom, se você já leu na Bíblia, Deus ele jamais deixará o seu trono. Segundo ponto, ele é hereditário. Significa que o poder do reino passa de pai para filho. Mas para que passe de pai para filho, é necessário que o rei venha a falecer. Porém, nós entendemos que a morte não cabe ao rei desse reino que nós estamos falando, ao nosso Deus. Então existe aí um problema na nossa mente. Se Deus está cedendo ao homem um nível de autoridade para poder reinar sobre o reino da terra, então de fato, como é que não vai haver interferência de tronos? Afinal das contas, Deus é rei e o homem será rei sobre a terra. É isso que está no capítulo 1, versículo 26 do livro do Gênesis. Isso parece um tanto quanto complicado, não é? Bom, se nós observarmos as três maneiras que um príncipe tem para se tornar rei, a nossa mente vai se abrir. Primeiro, o rei que está no trono pode abdicar em favor do seu filho. Aconteceu isso aqui no Brasil. Dom Pedro I abriu mão do trono, abdicou da coroa em favor do seu filho, Dom Pedro II. Então ele deixa de ser príncipe e passa a ser rei do Brasil. Bom, segunda hipótese, o rei vem a falecer e naturalmente a coroa transita da cabeça daquele que era rei para o príncipe, que agora vai subir ao trono e se tornar o novo rei. Nosso Deus não deixa trono. O nosso Deus também não morre. Então existe uma segunda opção e o nosso Brasil é um exemplo claro disso. Está lembrado que Portugal regia o Brasil? Pois bem, aqui foi deixado Dom Pedro I quando Dom João VI voltou a Portugal. Quem era rei do reino? Dom João VI. Mas Dom Pedro I, qual a sua função? A sua função primária? Príncipe regente. Ele era rei no Brasil, mas não era rei em Portugal. Ele ainda batia continência ao reino de Portugal. Isso significa que existe uma terceira opção. Se um pai, rei, quer que o seu filho príncipe passe a reinar, mas não quer morrer e nem abdicar do trono, ele vai a um lugar distante, conquista aquela terra e cria ali um reino e constitui o seu filho rei. Bom, quando aquele rei daquele lugar, que é o seu filho, for visitar o seu pai,
Ele é príncipe, mas naquele lugar onde o seu pai o constituiu, ele é rei. Se você for observar no capítulo de número 1 do livro do Gênesis, você vai perceber que todo o processo criacional culmina nesta palavra: e domine ele. Veja, Deus vai criar um reino perfeito, um reino que tenha riqueza, que tenha sustento próprio, que consiga se manter e manter aquele a quem o Senhor iria plantar naquele lugar. Pois bem, está criado o reino material. Naquele exato momento, depois de criar o reino material, Deus coloca o homem para lavrar e para guardar. E Deus vai trazer concessão ao homem, dando o reino da matéria em domínio para o homem. Pastor, isso tem mais um texto bíblico que aponte? Tem vários, mas vamos usar um. Salmo 115, verso 16 está escrito: os céus são os céus do Senhor, porém a terra ele a deu aos filhos dos homens. O que isso significa? Significa que Deus, ele cria o reino material e coloca o homem como dominador, para que haja harmonia entre os reinos. Veja, para que haja harmonia entre os reinos é necessário que o reino maior abasteça o reino menor e o reino menor siga pequenas leis de harmonia e de convívio para que os reinos possam se manter em paz. Isso também tem na Bíblia, pastor? Sim. Capítulo 2, versículo 17 do livro do Gênesis está escrito: de toda árvore do jardim comerás, somente daquela que está no meio do jardim não comerás, porque quando dela comeres, certamente morrerás. Veja, o que Deus está fazendo aqui é criando um reino e dando a quem Ele ama, para que haja uma harmonia perfeita. E enquanto este pequeno reino criado por Deus estivesse debaixo do seu governo e do seu domínio, o rei que tinha poder limitado sobre a terra não teria falta de nada. Veja que lindo, porque um rio descia do Éden, e quando o rio saía do Éden, ele se multiplicava em 4. Primeiro rio, Pison. A palavra Pison em hebraico significa gratuito ou grátis. E sabe o que tinha nesse rio? Ouro, e ouro bom. Era como se Deus estivesse dizendo: enquanto o reino dos céus tiver harmonia com o reino da terra, cumprindo o preceito de não quebrar a obediência, haverá prosperidade gratuita e crescente. Então veja que todo o conceito do reino de Deus está baseado em convívio, comunhão, intimidade. E como é que essa intimidade pode ser quebrada? Nós veremos isso no próximo vídeo. Nós estaremos falando verso a verso o conceito do reino de Deus. Então hoje você aprendeu que o reino é um território dominado por um rei que dá identidade, proteção e concessão. E você viu também que existem 3 maneiras de um filho se tornar rei: o pai abdicando do trono, o pai morrendo, ou o pai criando um reino distante e presenteando ao filho. Nós nos encaixamos no terceiro ponto, onde o nosso Pai Celestial, com todo amor e com toda dedicação, criou tudo o que é bom à vista para a nossa manutenção, para que nós tivéssemos harmonia com Ele, estando junto com Ele. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, para que o YouTube possa expandir essa mensagem para muitas pessoas. E entenda que nós precisamos viver o reino verso a verso. Deus abençoe.